dois. Eles são do... A Eva e o Lisandro, né? O carinha de lá. No caso, você vai casar com o Pedro. Você não quer casar com o Pedro, tá entendendo? Você quer casar com a fulaninha. Você quer casar com a fulaninha. Exato. Só que aí, tem uma que a Júlia tá apaixonada pelo Pedro, só que o Pedro não gosta dela. Eu acho que de novo. Entendeu? É basicamente isso. É uma louca de casais. A gente, desde o ano passado, né, desde o início, temos trabalhado bastante a questão da improvisação. Eu acho que é um caminho bem inicial do teatro no sentido de exibição e também de senso de coletividade. Fizemos um compartilhamento, né, de um experimento, um exercício cênico que foi baseado na música Genie Zeppelin, no final do ano passado, antes do intervalo do projeto. Foi muito legal, porque para muitos foi a primeira apresentação, de fato, com uma plateia e com uma iluminação, um palco, enfim, um cenário mínimo, né, que eram só as cadeiras, mas era uma proposta de cenário, que foi inclusive proposta deles, que a gente acatou. E aí isso repercutiu muito bem, assim, né, quando nós voltamos esse ano, depois do intervalo do projeto, tivemos uma conversa com as duas turmas e esse compartilhamento da Genie e o Zeppelin foi muito legal ver o retorno da turma de idosos, que foi a galera que foi a plateia. E deles também, né? Eles falaram um pouco sobre como foi essa apresentação. Muitos estavam nervosos, mas disseram que superaram, e a gente percebe que rolou mesmo uma superação desse nervosismo ali na hora. Contando-lhes o enredo da peça. Depois, lê o nome dos atores para encontrarmos logo no assunto. Então eu tinha muita dificuldade para fazer novas amizades, né? Tanto que eu entrei aqui por causa das minhas amigas, que elas também iam fazer. E também nessa questão de projetar a voz, que é um negócio que eu também tinha muita dificuldade para fazer. Então, tipo, trabalho de escola, esse tipo de coisa, era bem difícil apresentar. Mas quando eu entrei aqui pro teatro, com o passar desse tempo, né, eu fui me soltando mais. Agora eu acho mais fácil para me enturmar, falar com as novas pessoas. Então é um negócio que me ajuda, né, no dia a dia, e que eu posso ver essa evolução. Uma coisa que eu tenho reparado muito em mim é que eu tô me soltando mais. Eu sou uma pessoa assim... Porque eu sou uma pessoa que tem uma personalidade animada, porém eu sou muito tímida. E agora, tipo, eu tô aprendendo a falar mais devagar, conviver mais com outras pessoas, ouvir mais outras ideias que outras pessoas têm e juntar com as minhas e criar algo legal. Acho que eu aprendi isso durante esse tempo. Para começar uma história, quando eu era criança, as pessoas chegavam lá em casa, a primeira coisa que eu fazia era esconder. Eu escondia. E aí, a gente morava numa casa de madeira e eu ficava olhando pelo buraco. As pessoas, quando ela foi embora, aí eu saía para fora. Hoje não, hoje eu já consigo olhar para você e acabou aquela timidez, entendeu? E isso para mim foi um pontapé para a libertação, sabe? A gente começa congelado. Vai aí, continua. Como que eu vou escrever essa cena, professor? Se na sua cabeça ela acontece em determinado cenário, você vai lá escrever entre parênteses. A cena acontece num parque. Uma mulher está sentada. É dia. Ela está triste. Aí vem o texto. Se no meio do texto tem alguma indicação de alguma emoção, de algum movimento de cena, você também escreve entre parênteses. Nós chegamos numa fase do processo em que a gente começou a focar mesmo na nossa apresentação, o que a gente pretende levar a público. Esse é um processo muito difícil, assim, porque todos os processos, na verdade, de criação têm a sua ponto de dificuldades. E o desafio tem sido esse de fazê-los entender que a cada aula nós estamos em construção. Tá? Aqui, a gente precisa conversar. Claro. O que você vai fazer de sua vida? Uai, eu não sei, tô pensando ainda. Como
Como assim você tá pensando? Você já tá velho. Tô pensando em fazer na área da saúde, na área da administração, só que sabe quando tem muita coisa na sua cabeça, não sabe? Desse jeito. Eu sei, meu filho, mas você tem que decidir por alguma coisa. Eu tô pensando mais em fazer na área de saúde, ser médico. Eu acho uma boa. Inclusive, quando é que você vai casar? E eu, né? Entre talvez um caminhar mais tranquilo que acostumando com a sombra, assim. Mas depois menos passa na rede. intenso e tal. E aí ela cola em mim e eu Daí você na vai rede. como se fosse uma pessoa Isso. com você, abraçado, deitado em cima. Eu acho os exercícios que vocês fazem aqui de aquecimento muito bons. Meu corpo, entendeu? Acho que minha expressão corporal está muito melhor, apesar de eu fazer academia, mas vocês fazem exercícios aqui dirigidos e isso facilita muito a minha expressão corporal. E uma coisa que eu tenho sentido muito forte é a questão da respiração e do corpo, né? Que isso eu já, assim, o fato de já ter feito teatro outras vezes, eu já percebia isso, mas eu acho que com essa turma a gente está fazendo com mais intensidade. Então eu percebo que essa coisa do corpo eu consigo ver que eu tô usando ele mais, sem me esconder tanto. Eu acho que eu consigo me expressar melhor, porque o teatro, eu estou sempre experimentando alguma coisa. Às vezes até coisa que normalmente me deixaria, talvez, envergonhada, né? Por exemplo, alguns exercícios de corpo, que a gente faz umas caretas. Então é como se eu estivesse conhecendo o lado meu que eu não conhecia. Então, assim, acho que o teatro está fazendo isso comigo. É trazer uma novidade que é desafiadora e está me fazendo me permitir experimentar mais a mim mesmo, meu corpo, a maneira de me expressar, fazer coisas que eu era travada e que achava que era talvez um tanto ridículo. Teatro que serve para você expressar tudo que o mundo foi encapsulando, toda a personalidade que o mundo foi encapsulando, a criança interior que foi se reprimindo, o teatro vai soltando ela de volta. E agora a gente começa a trabalhar de fato o espetáculo, né? Então, com os adolescentes será Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Com a turma de idosos é uma criação coletiva a partir do zero, assim, né? O tema que nós escolhemos aí, o Cássio, foi o tema do próprio projeto, que é Maturando. Então, o que é maturação para eles? Nós temos vivenciado esse processo colaborativo em que cada um tem trazido memórias, experiências a partir desse conceito, que vem assim muitas coisas pessoais, muita história de vida deles, para que a gente construa essa história, essa narrativa, essa dramaturgia que será levada a público.